Fala aí, pessoal, tranquilo? S. Gomes aqui. Bem, pessoal, tá circulando aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Eu tenho certeza que você deve ter visto esse vídeo em algum grupo aí do seu WhatsApp, com uma fala aí do ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal, onde supostamente ele estaria trazendo a possibilidade de restringir os rendimentos de todas as aplicações financeiras. Mas calma, pessoal, pode ficar tranquilo que na verdade esse vídeo aí ele é falso. Na verdade, essa fala aí, esse corte de vídeo que foi trazido fora de contexto, ele é uma parte da fala do ministro Barroso durante o julgamento da revisão do FGTS. Como aí eu recebi esse vídeo de várias pessoas aí falando, mano, o que tá acontecendo? O que vai acontecer com meus investimentos? Recebi também em vários grupos, então eu decidi gravar esse vídeo aqui para trazer a verdade para vocês, para combater essa fake news aí que está sendo disseminada. Antes de tudo, pessoal, antes de começar esse vídeo aí, eu já quero falar o seguinte: eu não tô aqui para defender ministro X, defender político Y, eu só tô aqui para trazer a verdade e combater essa mentira, essa fala falsa, fora de contexto aí, que vamos dizer que tá trazendo pânico aí para os investidores. Então já vamos logo começar esse vídeo. Depois que eu recebi esse corte aí de diversas pessoas, eu corri, fui pesquisar e fui atrás da fala completa para entender sobre o que se tratava esse argumento que o ministro utilizou. Então aqui já vai uma dica para todo mundo, beleza? Recebeu uma fala aí, um corte de vídeo, uma coisa que pareça ser muito absurda, cara, calma, para nesse momento, pesquisa, porque com certeza, na maioria dos casos, pelo menos, aquilo vai ser realmente uma coisa absurda, realmente é uma mentira. Então corra atrás da verdade antes de espalhar uma notícia que você não tem certeza. Mas vamos lá. Pessoal, primeiramente aqui eu vou trazer esse corte que me foi enviado, essa parte falsa, essa parte fake do vídeo, e posterior aí eu vou trazer a fala completa do ministro para vocês analisarem ela junto comigo. Então vamos lá, acompanha junto comigo aqui já a parte do corte fora de contexto. Muito bem. Aqui eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia, que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim: todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. Bem, realmente quando você vê esse vídeo aí uma primeira vez, num primeiro momento, já bate aquele choque, né? Você já tem aquele medo, já vem aquela preocupação, cara, o que vai acontecer com meus investimentos, do que vai ser do meu futuro. Mas nesse momento a gente volta naquela dica que eu já dei, né? Se você viu uma fala, se você viu um vídeo com uma informação que pareça ser muito absurda, vai atrás e pesquisa que na maioria das vezes aquela informação realmente é absurda e aquilo é uma mentira. Então agora já vamos partir aí para a fala completa do ministro Barroso, no que se tratava, na verdade, do julgamento sobre revisão do FGTS, que é algo que normalmente ressurge de tempos em tempos, que é algo que realmente tem que ser discutido, porque se trata aí do seu dinheiro, se trata do dinheiro do trabalhador. Porque hoje em dia aí o FGTS, né, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, se trata aí de como se fosse uma espécie de uma poupança forçada. Só que a rentabilidade, né, os rendimentos dessa poupança são inferiores aos rendimentos da caderneta de poupança. E esse problema aí dos rendimentos, né, da rentabilidade do FGTS já é um problema muito antigo e vem sendo discutido várias e várias vezes. Justamente por isso fizeram essa sessão e esse julgamento aí onde teve essa fala do ministro. Isso porque a forma atual como é realizada aí os rendimentos do FGTS é a soma entre a TR, né, a soma da taxa referencial, mais 3%.
Esse valor aí é anual, tá, pessoal? E o grande problema aí é que essa taxa referencial que o FGTS leva em conta, ela veio perdendo a força e a utilidade ao longo dos anos. E com isso ela foi diminuindo, e hoje em dia ela não consegue trazer uma boa rentabilidade para o seu dinheiro. Esse, inclusive, é o tema que vai ser discutido, né, que foi discutido no caso, né, nesse julgamento. Então já vamos partir logo aqui, eu já vou colocar aqui a fala completa do ministro Barroso. Ao longo do vídeo aí eu vou pausando e vou trazendo aí alguns assuntos aí, algumas reflexões para vocês. Portanto, o fundo de garantia é um direito social do trabalhador, titularizado por ele, e é uma poupança compulsória, é imposta estatutariamente, é verdade, mas é uma poupança do trabalhador compulsória, cujo papel principal é assegurar a sua manutenção e a da sua família na eventualidade de uma cessação da relação de trabalho. É uma proteção contra o desemprego. Então, nesse primeiro momento aí do vídeo, né, primeira parte da fala do ministro, ele dá um breve resumo de o que seria o FGTS e para que ele serviria. Ele até cita aí a questão de ser realmente, igual eu citei anteriormente, ser uma poupança forçada. Esse fato aí de ser uma poupança forçada acaba que deixa aí o trabalhador sem opções do que ele poderia fazer com o dinheiro que é dele. E na verdade o Estado retém e você só pode utilizar aquele capital em alguns casos específicos que são definidos pela legislação. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a fala do ministro. Há uma segunda fase em que se prevê uma remuneração a mercado TR mais juros de 3%. Só que quando houve essa modificação para a remuneração e se previu TR mais 3%, na verdade se estabeleceu um tipo de remuneração inferior ao da caderneta de poupança. O investimento mais conservador que existe no mercado financeiro. As cadernetas de poupança, elas rendiam TR mais juros de 0,5% ao ano. Portanto, juros mais de 2 vezes, se forem calculados de forma composta, mais de 2 vezes superiores ao que são pagos ao fundo de garantia do tempo de serviço. Portanto, é preciso examinar, presidente, na minha visão, se existe alguma justificativa idônea para a imposição de um modelo desfavorável de remuneração do FGTS em contraste com a caderneta de poupança, que é um investimento igualmente seguro, garantido também pelo governo federal e que remunera significativamente a mais. Qual é... E aqui é importante observar, quando vou procurar demonstrar por que considero o modelo atual inconstitucional, desde o início, a caderneta de poupança, é por isso que eu estou usando a caderneta de poupança como referência, desde o início, a caderneta de poupança foi utilizada como referência para o FGTS. Na fase de indexação, era igual à poupança, e na fase da remuneração a mercado, era o mesmo critério de correção da poupança, a TR, só que com juros menores. Mas a caderneta de poupança sempre foi a referência adotada pelo fundo, para o fundo de garantia. E, como disse, ambos os investimentos são seguros e garantidos pelo governo federal. De modo que o que justificaria remunerar a poupança do trabalhador em percentual inferior à remuneração da poupança das pessoas em geral, que têm caderneta de poupança? A resposta foi dada insistentemente na tribuna. É a de que, disse a União e disse o Banco Central, e todos os atores desse processo, a remuneração dos cotistas do FGTS, isto é, dos trabalhadores brasileiros, é pequena para permitir que o poder público ofereça financiamentos de interesse público com custo inferior ao do mercado
em áreas como habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. É essa a pergunta que nós temos que fazer, se nós consideramos legítimo que a poupança dos trabalhadores seja remunerada de maneira desfavorável em relação à menor rentabilidade do mercado, que é a da caderneta de poupança, para financiar projetos de interesse público. E quanto a esse ponto, não há dúvida. Esta foi a tese defendida da tribuna pela União e pelo Banco Central, a de que remuneram abaixo do que seria o mínimo razoável de mercado para financiar projetos de interesse público. Vejam, então, os trabalhadores, inclusive os que se encontram nos estratos mais vulnerabilizados e hipossuficientes da população, têm parte do seu fundo de garantia, isso é, da sua poupança compulsória para o caso de desemprego, sacrificada para custear investimentos que interessam à sociedade como um todo. Essa não é uma premissa disputada aqui, essa é uma premissa que todos estamos de acordo. Muito bem. Aqui eu pediria, presidente, às pessoas de classe média alta, uma gota de empatia. Aqui nesse momento do vídeo, começaria aquela fala que foi colocada fora de contexto no começo do vídeo. Porém, antes da gente falar aqui desse ponto, vamos aqui alguns toques, alguns assuntos, alguns pontos importantes que teve na fala do ministro até agora. Voltando aqui a bater no ponto de que é uma poupança obrigatória. O trabalhador não tem opção, aquele dinheiro é retido direto na fonte. Vamos considerar aí que o fundo de garantia seja uma aplicação financeira com o dinheiro do trabalhador, que não deixa de ser, né, pessoal? Porém, o grande foco aqui é o que? A rentabilidade dessa aplicação. É uma rentabilidade muito baixa, menor até do que a rentabilidade da caderneta de poupança. Em alguns casos, o que pode acontecer? Essa rentabilidade se torna menor do que a rentabilidade da inflação. Essa rentabilidade do fundo de garantia, em alguns casos, é menor do que a da inflação. Ou seja, na verdade, você acaba, em alguns momentos, perdendo dinheiro. E agora, nesse ponto, ele vai falar, né, vai fazer essa frase, vai dar esse exemplo, que é o exemplo que foi utilizado aí fora de contexto. Então vamos continuar aqui assistindo para ver o resto da fala do ministro. Que não é difícil nesse caso. Imagine a alta classe média brasileira que investe em renda fixa, em fundos de ações, em fundos de multimercado e em câmbio, e tem lá os seus investimentos. Se de repente viesse uma regra que dissesse assim: todas essas suas aplicações terão uma rentabilidade pré-determinada, abaixo da poupança, porque o país está precisando fazer investimentos sociais importantes. O que aconteceria se hoje se editasse esta norma dizendo isso? O mundo ia cair. Confisco, violação ao direito de propriedade, coletivismo, daí para baixo. Pois é exatamente isso que está acontecendo aqui. É exatamente isso que se faz aqui. Uma aplicação financeira compulsória, muito semelhante à poupança, em que os cotistas são forçados a aceitar uma remuneração extremamente baixa e inferior a qualquer outra aplicação de mercado, sem ter liquidez. Porque a poupança, o titular da poupança pode tirar o dinheiro lá e colocar em ações, se ele quiser, ou colocar em câmbio, ou colocar um dinheiro. Mas o titular do FGTS não pode. Portanto... Ou seja, nesse ponto aqui, você já consegue perceber aqui o quê? Que, na verdade, ele mostrou esse exemplo para expor um ponto de o quão absurdo é a remuneração utilizada hoje no fundo de garantia.
Outro ponto também que ele voltou a bater aqui é a situação da falta de liquidez no FGTS, no fato de o trabalhador não poder ter acesso àquele capital que é dele, que está no nome dele, o titular da aplicação é o próprio trabalhador, e ele não pode utilizar aquele capital. Aquele capital fica preso nessa aplicação e ele não tem o acesso. Isso aí demonstra o quanto é uma injustiça com o trabalhador, o fato do jeito que o fundo de garantia funciona. Mas vamos lá, vamos continuar aqui a acompanhar a fala do ministro. O tomador desse dinheiro, seja a União, seja a Caixa que faz a gestão, não corre nenhum risco de saque desordenado. O dinheiro fica lá paradinho. E a regra, normalmente, no mercado financeiro, é quanto menor a liquidez, maior a remuneração, e não o contrário. Portanto, o que ocorre aqui, respeitando todas as posições contrárias, é uma funcionalização da propriedade privada dos trabalhadores, que também têm direito à propriedade privada, em circunstâncias que, a meu ver, ultrapassam o limite do que seria razoável. Porque impõe a um grupo hipossuficiente o custo integral de uma política de interesse coletivo, sem remuneração condizente com essa situação. Na minha visão, sempre respeitando as visões contrárias, os argumentos contrários, nós temos aqui um problema que eu estenderia até a dignidade humana. Nós temos um problema de imperativo categórico. Uma das versões do imperativo categórico kantiano é: ninguém é um meio para realizar os fins dos outros. Todas as pessoas são um fim em si mesmas, e não um meio para realizar fins alheios. E quando você apropria o dinheiro do trabalhador sem remunerá-lo adequadamente para atingir fins públicos, você simplesmente transformou ele num meio para fins da sociedade que não aproveitam o interesse dele. E o imperativo categórico kantiano é a regra mais elementar de ética pública e privada. Eu reitero aqui, presidente, a necessidade de igualdade. Se nós fizéssemos isso com as pessoas que têm os seus próprios investimentos, porque esse é dinheiro do trabalhador, está na Constituição, com os altos investimentos, as pessoas vão pegar em armas. Então, pessoal, até esse momento, acompanhando aqui junto comigo essa fala do ministro, você já conseguiu perceber que, aquele corte se tratava de uma fake, que foi um corte aí fora de contexto utilizado aí para, não sei, gerar pânico, não dá para saber qual o motivo, mas foi um corte aí malicioso. E que, na verdade, é totalmente o oposto. Na verdade, o ministro é totalmente contra que isso aconteça, que isso ocorra. Na verdade, ele aí está defendendo, nesse julgamento, uma maior remuneração do FGTS. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aí eu trouxe realmente ele aqui para o canal somente para combater essa fake news e poder trazer aí a verdade para vocês. Se algum de vocês aí se deparou com esse corte, se deparou com esse vídeo e ficou com um pouco de receio com relação a seus investimentos, pode ficar tranquilo. Eu espero que esse vídeo aqui tenha trazido possa trazer mais tranquilidade para você. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo aqui deu um trabalho, eu tive que assistir toda a fala aí, que na verdade foi uma fala aí de 1 hora do ministro. Eu trouxe aqui as partes principais aqui para elucidar essa situação. Então já deixa o like. Se não é inscrito no canal, tem sede de conhecimento sobre o mercado e sobre o mundo dos investimentos, já se inscreve aqui no canal. Eu vou deixar também 2 vídeos aqui para vocês, então dá um pulinho lá, já assiste que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso aí, bora lá!